Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje falaremos de conceitos básicos da estatística. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão conceito, a utilização, metodologia e divisões. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as definições básicas da estatística, entender sua metodologia e compreender as divisões principais. A estatística, pessoal, ela é uma ciência derivada da matemática que possui grandes aplicações na nossa vida cotidiana. E ela é baseada no conceito de 3 pontos principais. O primeiro deles é a formulação de uma pergunta, que vai ser o problema que a estatística vai estudar. Para estudar esse problema, a estatística vai precisar de um elemento fundamental, que é o chamado dados ou informações, para que você obtenha o terceiro ponto, que é a resposta do problema. Então a estatística ela é concentrada nesses 3 pilares principais. A definição do problema ou a pergunta que ela precisa responder, o como ela vai responder essa pergunta através da coleta de dados e interpretação, e depois, obviamente, a resposta, que é o objetivo final do problema. Aqui temos alguns exemplos de utilização da estatística. Uma das mais utilizadas são as pesquisas de opinião pública, tanto voltado para a política, quanto voltado para a avaliação de um produto no consumo, o censo, que é super importante para o desenvolvimento de um país, né? O governo ele desenvolve periodicamente pesquisas para saber o que a população está achando do governo, ou vendo o que está faltando no município. Então a estatística ajuda a você obter respostas importantes para direcionar o que precisa ser feito. Outro exemplo é voltado já mais para a parte industrial, que é a análise de produção de uma fábrica, principalmente controle de qualidade de peças defeituosas. Um exemplo clássico de estatística são as empresas japonesas que focam isso ao extremo e conseguem diminuir ao máximo o número de defeitos na sua produção. E outra é mais voltada para a parte de economia, que é quando você calcula a análise de riscos. Tanto a parte econômicos, de riscos de juros, riscos de calotes ou inadimplência, como também outros riscos voltados para o dia a dia, risco de acidente, é uma parte até de ergonomia, onde a estatística entra e pode colaborar com o desenvolvimento dessa ciência. E aí a gente tem que passar como que se obtém todos esses processos da estatística, qual que é a metodologia utilizada para se obter essa resposta, e eu vou apresentar baseado nos 3 pilares que eu apresentei anteriormente: pergunta, dados e resposta. A parte de pergunta e a obtenção dos dados é o que a gente chama de observação. Então, o primeiro passo da estatística é você observar, é detectar o problema e ir atrás das informações para se obter a resposta. A partir do momento que você tem as informações, você passa para a segunda parte da metodologia, que é a interpretação. É você interpretar os dados para você justamente passar para a terceira parte, que é a conclusão, que é a obtenção da resposta. A interpretação é extremamente importante, porque se você interpretar errado, você pode passar uma resposta errada. Então as 3 etapas, elas são conectadas, mas a interpretação é onde dá o maior destaque, porque é lá que você vai provavelmente efetuar os cálculos, é lá que você vai ver se os dados estão consistentes. Então, mesmo que os 3 tenham importância igual, eu peço principalmente atenção na parte de interpretação, que é lá que você vai obter a resposta adequada. Sabendo disso, a gente tem duas divisões básicas da estatística e eu vou passar para vocês exemplos de cada uma delas. A primeira divisão é o que a gente chama de estatística descritiva, que é a coleta de dados de toda uma população. Por exemplo, você tem um escritório e você quer avaliar o desempenho dos seus funcionários. Então você vai olhar todos os seus funcionários e ver como eles estão atuando, ver se alguém está mais produtivo ou está menos produtivo. Você olha toda a sua empresa. Ou, por exemplo, produtos mais refinados, por exemplo, carro de luxo. Carro de luxo, uma fábrica, ela fabrica poucos. Então, o que você faz? Normalmente você analisa um por um. Você não vai ter problema de demanda muito alta, então você consegue analisar particularmente cada caso. O censo da população é também um exemplo de estatística descritiva, e é por isso que ele demora tanto para ser feito. Porque você tem que conversar com todos os habitantes de um país ou de uma cidade. Então você demora muito tempo até obter todos os dados. A segunda divisão é o que a gente chama de estatística indutiva, que é o oposto da estatística descritiva. Enquanto a estatística descritiva você precisa analisar toda a população, a indutiva ela analisa apenas uma parte da população, que a gente vai chamar de amostra.
Que um exemplo desse é a pesquisa de opinião pública, por exemplo, para eleição. Normalmente vocês veem no jornal, o Instituto de Pesquisa entrevistou 2.000 habitantes. Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem 2.000 habitantes. Então, baseado nesses 2.000, eles tiram uma conclusão sobre o global. E por isso muitas vezes ocorrem erros nessa pesquisa, porque você está analisando apenas uma parte da população. Outro exemplo é a análise de peças de um lote de produtos. Enquanto no carro de luxo você consegue analisar um a um, imagina uma fábrica de parafusos. Até você analisar todos os parafusos, você vai levar uma eternidade. Então o que normalmente é feito? Eles pegam um lote, analisam algumas peças do lote e aprovam ou o lote inteiro ou reprovam o lote inteiro. Porque não dá tempo deles olharem peça por peça. Então são dois exemplos clássicos de estatística indutiva, que eu analiso apenas uma amostra em relação ao todo. Agora, sabendo disso, a gente pode passar para os exemplos. Então vamos primeiro para um exemplo de estatística descritiva. Vamos falar de quantidade de peças defeituosas produzidas. Então o primeiro passo, o que é? É formular a pergunta. Qual que vai ser a pergunta? Qual a porcentagem de peças defeituosas produzidas na semana? Então nós já temos a pergunta. O próximo passo vai ser a coleta de dados, que corresponde à metodologia de observação. Como que vai ser feita essa coleta de dados? Vamos supor um encarregado, ele vai anotar diariamente a quantidade de peças produzidas com defeito e a quantidade total produzida. Então tá lá, ele tem uma tabelinha, segunda-feira, peças defeituosas, tanto, peças totais, tanto, terça-feira e assim por diante. Então essa parte de coleta de dados, que corresponde à observação. Depois disso a gente vem para interpretação, que é um dos pilares mais fundamentais da metodologia, que é após a coleta, ele vai somar todos os dados, então ele vai somar quantas peças defeituosas foram produzidas e quantas peças totais foram produzidas. Como exemplo aqui, ele obteve 5 com defeito de 50 produzidas, o que dá 10%. Sabendo disso, você pode obter a resposta, que é a conclusão, que é a resposta da pergunta. A fábrica produziu 10% de peças com defeito. Então, a gente foi passando dado a dado, ponto a ponto, para vocês verem como que a estatística trabalha, baseado em observação, interpretação e conclusão. E agora um exemplo de estatística indutiva, que vai funcionar da mesma forma. Vamos falar de análise de intenção de voto para uma prefeitura. Então, qual que é a pergunta? Se a eleição fosse hoje, qual seria o resultado? E normalmente eles frisam muito essa parte da pergunta, se a eleição fosse hoje. Por quê? É uma pesquisa do dia ali. Pode ser que no dia seguinte uma pessoa mude de opinião e eles não têm como controlar isso. Então é importante na pergunta você formular o texto correto. Então foi uma pesquisa realizada naquele dia. Por isso, se a eleição fosse hoje. Coleta de dados. Como eu disse para vocês, numa pesquisa de intenção de voto, normalmente os institutos, eles não entrevistam a população inteira. Então o que eles fazem para tentar retratar a realidade? Eles separam, por exemplo, a cidade em bairros, considerando que é uma eleição para a prefeitura, e entrevistam ricos, pobres, negros, brancos, homens, mulheres, tentando manter uma proporção para que ele construa como se fosse uma mini cidade, que respeita mais ou menos a mesma proporção da cidade que está sendo estudada. E aí, com isso, ele faz a pesquisa, vê quais candidatos tiveram mais votos, interpreta, vê a quantidade de votos de cada um sobre a quantidade total, tira as porcentagens, e aí a resposta é o que vocês veem na TV e nos jornais. O candidato A teve X%, o candidato B teve Y%, nulo Z% e por aí vai. Só que percebam, eles não entrevistaram a cidade inteira, entrevistaram apenas uma parte. Então isso caracteriza um exemplo de estatística indutiva, apenas uma amostra da população. E para finalizar, eu recomendo que vocês acessem o site do Ministério da Educação, que é um portal público, e lá vocês vão encontrar muitas informações sobre estatística descritiva e estatística indutiva, além de alguns exercícios adicionais. Mas claro, não esqueçam de fazer os exercícios da nossa própria apostila. Com eles vocês já ficam preparados para poder estudar essa matéria adequadamente. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre conceitos básicos da estatística. Espero que tenham gostado e não se esqueçam também de frequentar as nossas redes sociais. Até a próxima!